Olá, paz do Senhor! Estamos chegando ao final da nossa série sobre o Antigo Testamento e hoje nós vamos falar sobre os livros proféticos. Neste vídeo nós não vamos falar seguindo a ordem dos livros da Bíblia, até porque eles não estão escritos em ordem cronológica, mas vamos falar sobre a questão dos fatos históricos, como eles foram organizados e em que período cada profeta se inseriu. Antes de mais nada, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho para estar sempre ligado nas notificações, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. Para começar, a gente precisa entender de uma vez por todas que os profetas maiores e menores, eles não são mais ou menos importantes que os outros, também não tem a ver com estatura, ninguém é maior ou menor que o outro. Tudo isso tem a ver apenas com a questão de que os profetas maiores têm uma quantidade maior de capítulos em seus livros e os profetas menores uma quantidade menor de capítulos. Vocês já viram lá no vídeo dos livros históricos que os profetas eles aparecem em muita evidência no período monárquico, até porque no período que era teocrático, que Deus governava através dos patriarcas e que governava depois através dos juízes, existiam profetas, porém eles eram muito pontuais. Não tinha uma manifestação muito grande dos profetas, até porque o relacionamento era diretamente entre Deus e aquela pessoa que estava liderando o povo. Já no período monárquico, Deus não fala diretamente com os reis, uma vez ou outra sim, mas a maioria das vezes era através dos seus profetas. Eles eram levantados para dizer o que Deus havia falado, o que Deus estava determinando para o povo e para o rei. Vocês viram também que Salomão foi o último rei do Reino Unido. Logo depois, o que surgiram foram dois reinos através da divisão que aconteceu entre Roboão e Jeroboão. Roboão passou a ser rei do Reino Sul, que era apenas Judá e Benjamim, e Jeroboão, rei do Reino Norte, que era composto pelas outras 10 tribos. Vale lembrar também que Levi não possuía terras, então a tribo de Levi ela estava misturada entre o Reino Norte e o Reino Sul. Vamos começar falando sobre o Reino Norte. As 10 tribos de Israel, que nós chamamos de Reino de Israel, é o reino cuja capital é a cidade de Samaria. Depois de tudo que Deus fez, o povo ainda preferiu abandoná-lo. Por isso, Deus levanta alguns profetas para anunciar que eles seriam levados para um cativeiro ou um exílio, como vocês queiram chamar. Mas se você não adorar, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido. Os profetas que Deus levanta para anunciar ao povo do Reino Norte que eles seriam levados cativos pelos assírios são Isaías, Oséias, Amós e Miqueias. Eles vêm para falar a respeito da apostasia que o povo estava tendo contra a palavra do Senhor, contra tudo aquilo que ele tinha ordenado. Eles não estavam mais de acordo com a presença de Deus, estavam com o seu coração longe da presença de Deus, e então Deus levanta esses profetas. Todos eles têm mensagens muito parecidas, dizendo ao povo que eles estavam se prostituindo com outros deuses, que eles estavam se entregando a outros deuses, que o cheiro das ofertas que eles sacrificavam já não era mais agradável a ele, dava nojo a ele por causa do coração, porque o coração estava longe do Senhor. Então, todos esses profetas eles vêm com um discurso muito parecido. Ainda no Reino Norte, nós falamos sobre o profeta Jonas. Jonas é levantado para pregar a palavra para o povo de Nínive, que era a capital da Assíria. Então, Deus levanta Jonas para que ele vá até lá. Toda a história, antes de tudo isso acontecer, você já conhece. Jonas não queria ir. Deus mandou, mas Jonas não quis ir. Mas no final de tudo, acabou obedecendo a Deus e pregou para os assírios, para o povo ninivita, e fez com que eles se arrependessem de seus maus caminhos, e Deus decidiu não destruir mais aquela cidade. Porém, alguns anos depois, cerca de 100 anos depois, Deus levanta o profeta Naum, que ele destina sua profecia ao povo de Nínive. O profeta Naum, ele vem para falar a respeito de como Deus salvou o povo ninivita,
como Deus olhou por eles e falou assim, não, eu vou perdoá-los, mas depois de algum tempo eles sitiam a Israel, sitiam a cidade de Samaria e levam como escravos todo o povo de Israel, as 10 tribos do Reino Norte. O livro do profeta Naum, ele é um ponto-chave para nós entendermos uma questão muito interessante. Lá no Novo Testamento, quando nós vemos a questão dos judeus não se darem com os samaritanos, a questão está totalmente ligada com o profeta Naum e com a sua profecia. Ele diz que o povo de Nínive seria destruído porque eles levaram o povo de Israel como cativos. Mas Deus tinha os perdoado antes lá através do profeta Jonas. Eles não poderiam ter feito isso. E por causa disso, Deus diz através de Naum que eles seriam derrubados. A cidade de Nínive foi totalmente destruída após isso. Esse cativeiro não tem uma data de término específica, porque com a queda de Nínive, o povo vai se espalhando pelo mundo e apenas uma parte consegue voltar para Samaria e se mistura com o povo que estava lá. Porque quando eles foram levados cativos, outros povos tomaram aquela cidade. Então, quando eles voltam, tem outras pessoas lá. Mas eles voltam para a terra deles, os poucos que voltaram, e acontece uma miscigenação entre aqueles povos. Por isso, os judeus, eles se consideram mais puros, porque o povo de Israel não era mais somente o povo de Israel. Eles estavam misturados entre outros povos. E esse é basicamente o final do Reino Norte. Você não ouve mais falar sobre profetas falando especificamente para o Reino Norte. Nesse momento, os olhos são todos voltados para o Reino Sul, que eram as tribos de Judá e Benjamim, e um pouquinho da tribo de Levi, como eu já falei, que foi junto com eles. A capital do Reino Sul era Jerusalém. Alguns profetas do Reino Sul também vêm para dar a notícia de que aquele povo seria levado para o cativeiro. Eles vêm falando acerca da comparação que Deus faz entre o povo de Israel e o povo de Judá. Olha, vocês estão como o povo de Israel, vocês também apostataram da fé, estão longe de mim. E Deus vem falando quase que as mesmas coisas também para o povo de Judá. E fala com eles que eles seriam levados cativos pelos babilônicos. Nós temos 2 profetas que estão repetidos nessa lista. Eles já tinham avisado ao povo de Israel e também agora estavam avisando ao povo de Judá sobre o cativeiro. Isaías, ele fala que o povo de Israel foi saqueado pelos assírios, foi invadido pelos assírios e que o povo de Judá também seria, mas que ele prevaleceria e não seria tomado pelos assírios. Os assírios tentaram tomar Judá também, mas Judá não foi tomado. Depois, nós temos outros profetas profetizando o cativeiro babilônico, já que os assírios não conseguiram tomar o reino de Judá. São eles Jeremias, Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Esses profetas vieram para anunciar que o povo de Judá seria levado cativo pelos babilônicos. Depois de muitos avisos, eles foram levados como cativos, como escravos para a Babilônia. Durante o cativeiro, nós temos alguns profetas que profetizaram durante o cativeiro na Babilônia. E também temos profetas que ficaram em Jerusalém, escaparam do cativeiro de alguma maneira e permaneceram ali na cidade, vendo apenas as ruínas. Os profetas que foram levados para o cativeiro e profetizaram lá foram Daniel e Ezequiel. Eles profetizam que Deus iria libertar aquele povo, que era para eles se arrependessem de tudo que eles tinham feito de errado, que Deus iria salvá-los. O profeta Jeremias, ele fica em Jerusalém, ele profetiza sobre os escombros. Ele é chamado de profeta chorão, porque o livro de Lamentações de Jeremias, também escrito nesse período, fala acerca de toda a ruína, de tudo o que aconteceu. Ele chora a tristeza do povo ter se afastado de Deus e ter sido necessário passar por esse cativeiro. Após 70 anos, o povo de Judá finalmente é livre das mãos dos babilônicos. Glória a Deus, glória a Deus. E conseguem voltar para sua terra, para Jerusalém. Deus vira o cativeiro. Da noite para o dia, Deus vira o cativeiro. Conseguem voltar e conseguem reconstruir. Lembra lá de Esdras e Neemias?
eles voltam e reconstroem Jerusalém, reconstroem o templo, reconstroem os muros. E após essa volta deles do cativeiro, surgem alguns profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, para alertá-los, para fixar a mensagem de Deus na cabeça deles, para dizer assim: olha, vocês precisam continuar firmes. Eu estarei com vocês, mas vocês precisam me obedecer. Existem muitas profecias ainda para o povo judeu nos livros proféticos. Dentro de todos esses profetas, os profetas que vieram depois do cativeiro, os profetas que vieram antes, a maioria deles tem alguma mensagem sobre os eventos vindouros, como será o estabelecimento do reino de Jesus Cristo, da raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Então tem muitas características bem legais e interessantes de serem estudadas. Por último, mas não menos importante, está o livro do profeta Obadias. Possuindo apenas 21 versículos, faz dele o menor livro do Antigo Testamento. O profeta Obadias, ele foi levantado para dar um aviso a Edom. Edomitas eram as pessoas descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Esta correção está relacionada com o período em que tanto o povo de Israel quanto o povo de Judá estiveram em cativeiro. Edom sempre tentava atacá-los, atrapalhá-los e ficou feliz, se alegrou com o cativeiro, tanto de Israel quanto com o cativeiro de Judá. Por isso, Deus levanta Obadias para falar que eles seriam destruídos por causa da falta de empatia que eles tiveram com seus irmãos. Até porque, se Edom é descendente de Esaú e as tribos são descendentes de Jacó, eles deveriam viver em harmonia, e não foi isso que aconteceu. Tem sabor de mel, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Então o livro de Obadias não tem um lado, não tem um reino norte ou sul. Ele fala dos dois, embora historiadores digam que Obadias tenha nascido em Siquém, onde era a tribo de Manassés, consequentemente também reino norte. De qualquer maneira, não vou classificar Obadias nem norte nem sul, porque a sua profecia foi a respeito de ambos para Edom. Particularmente, acho os livros proféticos muito legais de serem lidos e estudados, porque eles acrescentam em nossa vida a respeito da comunhão com Deus, da obediência, de como Deus ama o seu povo, esse amor tão grande que mesmo que nós não mereçamos, nos alcança, assim como alcançou o povo de Israel e o povo de Judá. Hoje, Deus nos alcança com o seu amor. Que nós não nos afastemos da fé, continuemos firmes, seguindo no caminho que Deus tem nos mostrado. Nós temos alguns profetas na nossa vida, nós sabemos que Deus levanta homens e mulheres dele para falar conosco, mas esse relacionamento ele também pode ter com você. Que você possa se colocar na brecha também para pregar a esta geração o quanto Deus é bom, o quanto as suas misericórdias duram para sempre, renovam-se a cada manhã. Que Deus continue abençoando a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!